Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica. Estamos dando início a mais um programa que traz todas as segundas-feiras tudo o que você precisa saber sobre o seu corpo. Porque conhecendo, tendo a boa informação, tendo a melhor das informações, você pode cuidar melhor do seu corpo, viver mais e melhor, com mais qualidade de vida. Informação é tudo. Por isso que eu sou jornalista, né? Jornalista trabalha com informação. Informação é uma prestação de serviço, é utilidade pública. E se for uma informação médica, qualificada, bom, aí então é sopa no mel. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasil, o programa que eu apresento todos os dias na Rádio Guaíba. O Junta Médica tem o oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns produtos que eu recebi essa semana da Hertz. O programa de hoje, como todos os programas, a gente trata de um determinado órgão, um determinado sistema, para que o ouvinte possa conhecer melhor. Tem gente que não sabia onde que ficava o fígado, achava que o fígado ficava lá embaixo. Não, o fígado fica aqui logo depois da costela. Não sabia onde ficava o rim, não sabia o tamanho do coração. Essas coisas, você precisa saber as coisas mais comezinhas sobre o seu corpo, para que, conhecendo o seu corpo, você consiga entendê-lo, ouvi-lo e cuidar dele melhor. Hoje, o órgão astro do nosso programa de hoje é o maior órgão do corpo humano, a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, que chega a representar 16% do nosso peso corporal. Para falar sobre isto, para falar sobre pele, nós convidamos três craques, três especialistas em pele. A médica Márcia Bosco, o primeiro sobrenome eu não vou me arriscar, Pasco, parece que é Pasco. A médica dermatologista Márcia Bosco, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, fez residência médica em dermatologia na Santa Casa de Porto Alegre. Ao lado dela, a médica Mônica Zeckmeister Berg. É só nome fácil hoje para o tio Júlio. Mônica Zeckmeister Berg. Ela é também médica dermatologista, formada pela Universidade Federal das Ciências Médicas de Porto Alegre, dermatologista do Hospital dos Servidores do Estado, do Rio de Janeiro, em 2005, e é titulada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretora médica do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers. Está chegando, já um pouquinho atrás. Estou ligando o PC, a Marielle Bevilacqua, que quase ficou sem gasolina no trajeto do hospital até em casa, porque não dá tempo, sai correndo, não dá tempo nem de parar no posto de gasolina. A médica Marielle Bevilacqua, que também é dermatologista, mestre em patologia pela Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, preceptora de residência dermatológica da Santa Casa e professora de dermatologia da UBRA. Eu quero começar perguntando para a doutora Mônica Zeckmeister Berg, aproveitar que ela é não é professora. Mas vamos perguntar para ela, que é diretora médica do Simers, o que de imediato, doutora Mônica, o nosso ouvinte precisa saber sobre a pele, sobre a sua pele, a nossa pele, a pele humana. Quais as características, coisas assim mais básicas do básico para nós sabermos sobre a nossa pele. Boa noite. Doutora Mônica? Acho que ela congelou. Gai, tu desliga também a internet, por favor. Ah, tá. Voltou, dona Mônica. Voltei, desculpa, caí. Então, não, eu não sou professora, não. Já fui em tempos antigos, um bom tempo atrás. Mas, enfim, a pele... deixa por isso. A pele, ela é, sim, o nosso maior órgão do nosso corpo. E uma coisa muito importante da pele, ela nos faz a principal barreira de proteção com o meio externo. Ela que é nosso contato com o meio externo, né? Então, é através dela que a gente vai ter a convivência com o nosso ambiente, né? Com o ar, com a água, enfim, com produto químico, com produto mecânico, com atrito, com tudo isso daí. A pele é a nossa proteção, a nossa superfície de trocas. Isso é uma das partes mais importantes dela. Fora tantas outras, né? É a nossa interface com o mundo físico, né? Exatamente. Então,
vai auxiliar muito na questão do controle de temperatura do corpo. É barreira, né? A nossa parede. Ela que é nosso para-choque. E doutora Márcia Bosco, também a pele é a nossa, é o que nos traz as sensações. A maior parte das nossas sensações, nossas percepções são através da pele, né? O tato, o calor, o frio, né? Essas coisas. Isso aí, Júlio. Na verdade, em primeiro lugar, boa noite para vocês, boa noite para o pessoal da audiência aí. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui, ainda mais com esse time aí. São os 3 M's, né? A Márcia, a Mônica e a Marielle, né? São os 3 M's aí. Isso. Foi coincidência. E como tu estava falando, né? Realmente, a Mônica já colocou que é a nossa barreira com o mundo externo, ela protege os órgãos internos, né? Então, a pele ela tem que estar íntegra de alguma maneira para fazer esse efeito de proteção. E falando das sensações, realmente, a gente tem aquela coisa, a gente vai sentir na pele, sinta na pele, né? Então, a pele também é um órgão que a gente sente o abraço, a gente sente a pessoa, a gente sente o calor humano, né? Então, ela é muito importante, ela tem várias terminações nervosas na pele, né, que fazem a gente sentir as coisas. Por que a gente arrepia, doutora Márcia? Por que a gente arrepia? A gente arrepia porque tem uma sensação. Esse arrepio pode ser um arrepio de uma coisa, de um frio, né? Ou até uma coisa emocional também, né? Aí o porinho ali onde sai o pelo fica arrepiadinho, o pelo fica arrepiadinho porque o músculo levanta ali, fica elevadinho. Tem gente que diz assim, olha, eu fiquei arrepiado de ver aquela manifestação artística, aquela música, me arrepiou. Que informação o cérebro manda para a pele de forma que... Não é a pele que está sentindo, acho que aí quem está sentindo é o cérebro, não sei. Não, é que a terminação nervosa manda um estímulo lá para o cérebro entende isso, né? Mesmo sendo emocional? Mesmo sendo emocional. E interessante que cada pelinho tem o seu músculo para deixar ele de pé. Cada pelo, cada folículo tem um músculo ali que manda ele ficar de pé. É folículo? Como é que é o nome? Folículo. Folículo piloso. Folículo piloso. Ah, viu? O tio Júlio já começa a entender. Olha aqui, ó, esse é o... vamos falar aqui, ó. Estou vendo aqui que a camada mais externa é epiderme. Isso. E a camada do meio, ou a camada abaixo da epiderme, é a derme. E depois tem a hipoderme, que não chega a ser da pele, aí já é gordura, já é tecido adiposo. Mas é a nossa terceira camada. É a terceira camada. Faz parte da pele. Então nos fale, doutora Mônica Berg, sobre a epiderme. O que nós precisamos saber sobre a epiderme? Então, a epiderme, a camada mais externa, mais superficial, é a que a gente enxerga. Né? É a camada que literalmente está fazendo aquela parte da proteção que a gente falou antes. Né? A epiderme, ela cobre todo o nosso corpo. E na epiderme que a gente enxerga, por exemplo, manchas de pele, doenças de pele que deixam a pele avermelhada. É na epiderme que a gente vai enxergar isso. Está bem superficial mesmo e por isso que a gente consegue enxergar. Entrou a doutora Marielle Bevilacqua. Agora sim, ligou a luz, dá para enxergar. Conseguiu chegar com o carro, deu gasolina ou teve que vir fazer uma maratona até em casa? Olha, ficou no vermelho do vermelho. Obrigada, desculpa. Chegou a arrepiar a pele, não? Chegou a arrepiar a pele? Cabelou bastante. Estava comentando agora mesmo do sentir na pele, do arrepio aqui. Então, por isso, deve ter arrepiado alguns pelinhos ali. Pois é. E depois a gente vai falar sobre os tipos de anomalias, de patologias, doenças, intercorrências na epiderme, que é o que a senhora falou, é onde a gente enxerga a maior parte delas. Mas na derme, na derme, que é a camada do meio, nós temos também alguma anomalia? Ou a epiderme é que tem, sei lá, 80%, 90% dos problemas de pele?
Doutora, já vou botar a dona Marielle Bevilacqua, a doutora Marielle Bevilacqua, já a trabalhar. Nos fale sobre a derme, doutora. Então, na derme, que é essa camada intermediária, a gente tem várias doenças, né? Temos algumas comuns, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, como a rosácea, né? Que é causada por alterações, inflamações nessa parte vascular, nos vasinhos, que ficam ali na pele, ali do ladinho do pelo, da glândula sebácea, né? Nós temos outras doenças mais profundas, inflamatórias, algumas autoimunes, né, como granuloma anular, lúpus, que atingem a derme, e alguns tumores também, que podem começar na epiderme, né, como o melanoma, que é o pior dos cânceres da pele, e conforme eles vão invadindo camadas mais profundas, inclusive quando eles chegam ali na derme, no subcutâneo, é onde na derme, eles podem pegar vasinhos linfáticos, né, e sanguíneos, e por ali liberarem células tumorais, e a partir de então esse tumor se espalhar para outros órgãos, né, dando as chamadas metástases. Então, a gente tem várias doenças que são da derme e do subcutâneo, e às vezes a gente suspeita clinicamente, mas é interessante às vezes fazer até uma biópsia, né, profunda, pegando toda a espessura, para a gente ver onde que está esse acometimento. Lembrando assim, agora acho que a rosácea, né, colegas, que é uma doença dérmica, né, causada por inflamação. A gente tem também um melasma, né, que são aquelas manchas amarronadas, surgem geralmente pós-gestação, uso de anticoncepcional, pós-verão, elas pioram. Nós vamos falar sobre essas principais. Daqui a pouco eu já listei até aqui todas essas principais anomalias, nós vamos falar daqui a pouquinho para a gente poder descer um pouquinho mais de detalhes sobre cada uma delas. Mas volta um pouquinho para aquela tua imagem ali, Júlio, só para chamar a atenção para quem está nos escutando. A epiderme lá em cima é uma camadinha toda rosinha, tal. A derme, ela tem muitas estruturas nela, as glândulas, os vasos, o músculo, o pelo, tem que mais ali a parte de inervação, várias terminações nervosas. Então é uma região, uma área da pele, uma camada da pele onde tem muita estrutura e por isso tem muita coisa relacionada também. Pois é, a pele em si, ela varia entre 0,04 milímetros até 1,6 milímetros de espessura, pelo menos foi o que eu li por aí. Essa outra parte, a derme, essa é a epiderme, a derme é bem mais grossa, é várias vezes mais grossa que a epiderme, sim, a derme é maior, sim, mais espessa do que a epiderme. E como é que ela se conecta com o tecido adiposo, que é a hipoderme? Que é a nossa terceira camada. A gente considera a gordura a nossa terceira camada. A samanta, né? Samanta de gordura. Samanta. Essa samanta pode ter várias espessuras, né? Conforme a pessoa e até a pele, conforme o local da pele, vai ser diferente, né? Então, a gente nota que a pele do rosto é uma, a pele do pescoço é outra, nas palmas e plantas a pele é diferente, né? E como é que o organismo sabe em qual parte ter mais colágeno, ter mais fibra, para que o tal e qual pele possa cumprir o seu papel? Isso depende muito da idade, né? Um bebezinho tem uma espessura de pele menor, né, do que um ser humano adulto, e os idosos também vão perdendo colágeno, né? Vão perdendo aquelas fibras de ancoragem da pele, fibras elásticas que ficam ali na derme com o tempo, e a gordura também vai ficando mais frouxa. Então, a espessura da pele diminui nos idosos. E áreas de apoio, áreas que precisam com a evolução do ser humano, né, ficando bípede, então as plantas dos pés ficaram mais espessas. Então, quando a gente tem calos, calosidades, a gente geralmente vê mais em pessoas que apoiam o pé errado, né, que estão judiando mais daquela área do pé, e a pele, inteligentemente, produz mais queratina, mais camada córnea, que fica bem ali na epiderme, para nos proteger ainda mais daquele trauma. Então, cria uma barreira protetora bem espessa, e com isso a gente tem aqueles aumentos, né, calosidades e tudo mais. Então,
Nossa máquina, ser humano é perfeito, e a pele, o maior órgão do corpo humano, mais ainda. Obrigado, doutora Marielle. Doutora Mônica, por que a produção de colágeno e elastina vai parando com o tempo? O corpo acha que não é mais necessário, o cérebro, sei lá, quem é que produz, quem é que determina a produção, que acha que não, agora chega, o Júlio Ribeiro não precisa mais de colágeno, agora vamos parar, vamos fechar a fábrica aqui de elastina. Como é que é feito isso? Por que acontece isso? Isso é um processo natural da evolução da pele. O porquê está muito na idade, né? O porquê está na parte hormonal, está na parte de evolução da pele. Até uma determinada idade, a gente tem um estímulo de produção de colágeno, um estímulo de produção de elastina e de manutenção dessas fibras, que a gente vai perdendo esse estímulo. E com o passar do tempo a fibra vai afinando ou vai mesmo não se formando mais colágeno novo, né? A gente precisa fazer algum estímulo para que ele volte a ser formado, né? Isso aí é uma coisa que a gente quer falar sobre isso aí. As mulheres todas querem saber como é que faz para reativar o colágeno, doutor. A indústria estimulando da beleza... ele, a gente tem que dar estímulo, tem que chamar ele de volta, né? Então, existem vários métodos para a gente conseguir fazer ele não voltar para a pele, mas criar novamente esse colágeno. Que vocês têm 20 e poucos anos, então vocês não têm essa preocupação, mas a maior parte das nossas ouvintes querem saber como é que eu faço para o colágeno voltar a ser produzido e fixar minha pele, porque o colágeno parece que essa vivacidade da pele tem a ver com o colágeno. Não sei se eu estou dizendo bobagem, né? Não, mas a gente tem que lembrar também que essa questão do colágeno, da degradação do colágeno, da gente diminuir a produção, tem muito a ver com a parte genética, com a parte hormonal, como a Mônica já falou, e com os cuidados básicos, né? Assim, uma boa alimentação influencia, às vezes atividade física, estresse, tudo isso pode influenciar no bom funcionamento das células. Entre elas, o sol as células de mais e de menos, doutora, provocam o sol de mais ou o sol de menos, quem pega pouco sol, ambos são prejudiciais à pele? Olha, eu acho que para os dermatologistas o sol sempre é mais para prejudicial do que benéfico. A sua luz direta na pele sem proteção, né? Então, a gente sempre diz que tem que cuidar o horário de exposição ao sol, né? Tem que evitar as queimaduras. Hoje em dia tem tanto método para a gente se proteger, né? Não é só o uso do filtro solar, é o uso da camiseta, do boné, do guarda-sol ou sombrinha, né? A gente vê muito as orientais usando sombrinhas para se protegerem do sol, né? Então, mesmo no inverno, doutor, aqui no sul, que é frio, mesmo no inverno tem que usar protetor solar, não? Sim, tem que usar protetor solar todos os dias. Puxa vida. Tá? Olha aqui, ó. Sem olhar para a janela, eu sempre digo para os pacientes, olha, sem olhar para a janela, como é que está o tempo? Tem que passar o teu protetor. Esse do lado da escova de dente, do lado da pasta de dente, vai escovar o dente de manhã e já vai passar o protetor. E o protetor tem que ser passado onde não tem roupa cobrindo, tem que passar no rosto, no pescoço, em cima das mãos, braços, enfim, tá exposto. Mesmo um índio que nem eu, mesmo um índio que nem eu, que sou mais escuro. Qualquer pessoa negros, tem né? que usar. Mesmo qualquer negros. pessoa. Claro que tem quem tenha... Desculpa. Não, pode falar. Claro que quem tem a pele mais clara acaba tendo que cuidar um pouquinho mais, mas todos precisam cuidar da proteção solar mesmo. Vamos falar sobre isso agora. Logo em seguida, estamos conversando com a doutora Márcia Bosco, a doutora Marielle Bevilacqua e a doutora Mônica Zeckmeister Berg. Eu não enrolei a língua agora, não enrolo mais. Estão conosco na live, eu quero mandar um abraço. Se você está na live e eu não citar aqui, manda um oi aqui. Oi, tio Júlio. Que aí eu já cito você, o doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, a Márcia Ribeiro, a Clarice Escada, Ana Barbosa, o Sérgio Pinheiro, o JC, a Rosa Maria Brambila, Agnaldo Gonçalves, Vera Silva, Ju Petec, o Pinguim, até o Pinguim está aqui para saber alguma coisa sobre a pele, a Sandra Castro, Cláudia Araújo, José Luiz Piazza, o Ademir Bisotto, lá de Cachoeirinha, o Deluir Silva, João Paulo Fontoura, lá de Taquari. Aliás, mande-se, você está na live, qual a cidade do Rio Grande do Sul, do Brasil, você está assistindo o Junta Médica?
o Heron Gonçalves, lá do Sarandi, o Kaiser. O Kaiser, se não me engano, ele está em Seul, na Coreia do Sul. José Fernando Bittencourt Madureira, a Ingi Fiz, lá de Joinville. Quem mais? O Ivan Macedo, o Renato Ferreira, o Nilo Cardoso, o Geraldo De Bastiani, a dona Orli, lá de Arvorezinha, Orli Sebem, de Arvorezinha, a Michele Miller, de São Leopoldo. Quem mais? A Vanessa Rochel. A doutora Márcia, excelente profissional, cuidou da pele da minha filha por anos, na época de espinhas. Hoje, a pele dela é como um pêssego. Olha aí, doutora Márcia Bosco. Já tem uma claque. O doutor, um papa da cirurgia aqui, o Plínio Carlos Baú. Júlio, maravilha. Pergunta se as alterações do trato gastrointestinal podem alterar a pele. Já vou fazer essa pergunta para as nossas especialistas aqui, o Alexandre Kosiuk, o Isaías Teixeira, lá da... Esse aqui é o importante. Esse aqui é o financeiro da farmacêutica Hertz, a nossa patrocinadora. Até o patrocinador assiste, viu? A dona Sandra Paraguaçu, o Thiago Brasil, estão conosco. Mande o seu alô aí e a sua pergunta, de onde você está falando. Aproveitando que falei na Hertz e a doutora falou em proteção, seja no verão, no inverno, independente do tempo, a farmacêutica Hertz tem mais de 200 produtos na linha de Consumer Health, entre eles o Helioderme, que tem fator 50, fator 70, ele tem proteção UV e UVB, ele também oferece, além da proteção, hidrata a pele. Tem aqui também o Helioderme para sabonete líquido facial. Eu recebi ontem, eu não usei ainda, eu recebi ontem. Remove a oleosidade sem agredir a pele e para todos os tipos de pele, limpa profundamente os poros, é dermatologicamente testado. Para a nossa pele, para proteger a nossa pele também dos mosquitos, eu sou um daqueles que, se mosquito, especialmente borrachudo, eu fico com uma bolota desse tamanho, eu sou super alérgico. Tem o Nex Repel, a embalagem econômica para a família toda, ele protege até 2 horas de proteção, fácil de espalhar e não é oleoso, repelente contra insetos. Esses são os produtos. Também tem o Helioderme proteção solar num tamanho maior, ele é 200 ml, e depois o tio Júlio vai falar de um outro produto, que esse sim eu já comecei a usar, mas depois, daqui a pouquinho, eu falo sobre a Hertz, nossa patrocinadora. Doutora Marielle, o médico cirurgião Plínio Baú, ele perguntou se as alterações do trato gastrointestinal pode alterar a pele. O problema do estômago se reflete na pele? Sim, o que se achava antes que era um mito, né? Que as pessoas falam, e hoje eu passei mal do estômago e acordei cheio de espinha. Hoje já tem estudos mostrando a relação do eixo intestino-pele, né? E o eixo intestino, cérebro e pele. Então, ali na derme, a gente tem as terminações nervosas. Então, estados emocionais, né, que alterem o nosso humor, que levem a síndrome do intestino irritável, por exemplo, né, são mais correlacionados a doenças inflamatórias de pele, como psoríase, dermatite atópica, rosácea. A gente sabe que alguns alimentos também que a gente ingere podem piorar questões de pele. Então, por exemplo, alimentos muito condimentados, apimentados, bebida alcoólica, bebidas quentes podem piorar a rosácea. Alimentos com muito leite, né, e alto índice glicêmico, com muito açúcar, podem piorar a acne. E todos aqueles pacientes realmente que fazem... E essas alergias, doutora, essas alergias a alimentos, por exemplo, só falando, tem gente que é alérgica a camarão, pipoca toda. Isso, pacientes que têm urticária, né, mediada por alergia a alimentos como corantes, frutos do mar, podem desenvolver urticárias até graves, né, com angioedema, que é aquele inchaço de boca, de olhos. Tem várias outras doenças também, né, alérgicas. Então, quem tem doença celíaca, por exemplo, que é aquela alergia grave ao glúten, pode ter na pele uma doença chamada dermatite herpetiforme. Então, tem bastante relação, sim. Então, isso tem que ser investigado, o paciente tem que ser orientado e mudanças em hábitos alimentares têm que ser feitas de acordo com o problema de cada paciente.
Obrigado, doutora Marielle. Mande sua pergunta, já comece a mandar sua pergunta. Já estou recebendo perguntas de tudo quanto é lado aqui. Todos os celulares aqui, também aqui pela... Mas mande sua pergunta de onde você está falando. O José Fernando Bittencourt fala lá de Rio Grande. Já fez a pergunta aqui, mas daqui a pouco eu faço para as doutoras. Doutora Mariela, grande resposta. Obrigado, disse o Plínio Baú. O Plínio é nosso... Os pacientes pós-bariátrica também, não sei se o doutor Plínio faz bariátrica, né, apresentam muitas alterações na pele. Então, distúrbios nutricionais, né, deficiências de nutrientes podem levar a alterações cutâneas, especialmente em alguns pacientes pós-bariátrica, né, pacientes com tumores, enfim. Obrigado. Vão ter manifestações na pele. Obrigado. Doutora Mônica, falamos sobre a idade, é sempre um problema. Quando a gente é jovem, a gente quer ser ter mais idade para fazer algumas coisas que a idade atual não nos permite. Aí, quando a gente é velho, já tem toda a experiência, tem todas as autorizações para fazer tudo que a gente quer fazer, aí tem as complicações da idade. A gurizada que começa ali, especialmente, acho que é mais os meninos, ali na puberdade, o nariz cresce, fica nariz grande e cheio de acne. Isso é a questão hormonal pura e simples ou tem algum cuidado que pode diminuir ou pode ajudar? Porque, coitado, ele está começando a vida, já é tímido, aí com a cara cheia de espinha e de acne. Como é que resolve, doutora Mônica Berg? Chega na adolescência, tem todas as transformações da idade, né? Está passando da infância para o período jovem adulto, está mudando a parte de pensamento, está mudando a parte das responsabilidades e ainda com a cara cheia de espinha, né? Dose. Enfim, nessa época de vida, né, nesse momento de vida, se tem uma alteração hormonal bastante importante também, né, que é responsável exatamente por todas essas transformações, e essas alterações hormonais naturais da evolução, elas acabam acarretando em algumas pessoas, não é em todas, a parte da acne. Né? Então, pelo estímulo hormonal, por características pessoais de alimentação, de cuidados, de exposição solar, enfim, tem multifatores aqui para a gente citar que são os causadores de quadros de acne. Né? E, logicamente, algumas pessoas vão ter um quadro pior do que outras. A parte genética ela é muito importante, sem dúvida alguma, né? E a parte dos cuidados também. Né? Então, cuidados de alimentação e de... Desculpa a ignorância. Acne é igual a espinha? Espinha é igual a acne? Sim. Acne e espinha são a mesma coisa. Né? A espinha é um tipo de lesão do quadro de acne. Né? Então, a gente tem os comedões, que são os cravinhos, e a gente tem as espinhas, e tem a evolução da espinha, tem um nódulo que é aquele encaroçado. Pode apertar a espinha? Nem pensar, nunca, jamais. Né? Então, nem quando ela já está purulenta? Nem pensar. Então, o que acontece? No momento que a gente manipular, que a gente mexer nessa lesão de espinha, seja um cravinho, seja uma espinha, a gente está estimulando uma inflamação. Ela já é uma lesão inflamada, já é uma inflamação. No momento que a gente apertar ela, a gente está estimulando mais ainda essa inflamação, além de estar trazendo bactérias que estão ali na unha, né? A gente pode infeccionar por conta disso. Doutora. Vou frisar isso aí, porque a minha mulher adora apertar os meus cravos das minhas costas. E dói, porque ela bota a unha, doutor. Então, embaixo da unha tem um monte de porcaria, né? Então, a gente precisa cuidar desse detalhe. Não pode ficar espremendo espinha de jeito nenhum, cravinho, espinha, nada disso. Né? Mas como é que o guri, especialmente, porque é a impressão minha ou os meninos têm mais acne do que as meninas na adolescência? Eu vou ser bem sincera que isso eu vou pedir ajuda aos universitários, essas estatísticas, né? Não sei te dizer a proporção, não sei mesmo. A doutora Márcia Bosco já tratou a filha da Vanessa e tem uma pele de pêssego agora. Doutora Márcia Bosco, as meninas têm menos acne do que os meninos? Olha, eu realmente assim, como estava falando a Mônica ali, eu acho que o que a gente percebe no consultório é mais ou menos meio a meio. Às vezes difere um pouquinho a idade de início,
Então, as meninas costumam ter acne um pouquinho mais cedo, porque menstruam mais cedo, porque tem mudanças hormonais mais cedo, e geralmente as mães conseguem levar, as mães e os pais, né? Hoje em dia os pais são bem participativos, assim, no cuidar dos filhos. Então, eles acabam levando mais cedo esses púberes, né? Essas crianças, adolescentes ali mais cedo, então acabam levando as meninas mais cedo para tratamento, né? E os meninos, às vezes eles demoram um pouquinho mais, né? Eles vão ter aquele pico hormonal um pouquinho mais tarde, então eles acabam indo um pouquinho mais tarde, né? Em termos de idade para o consultório para tratar acne. E às vezes os meninos são mais resistentes aos tratamentos do que as meninas. As meninas já querem fazer um skincare, né? Que é o cuidado da pele, né? E Mais esses alimentos cedo. super saudáveis, como Cheetos, Aí chocolate, entra. Coca-Cola, essas coisas aí devem ser Aí, maravilhosas para a pele. como a colega falou, esses alimentos que são hiperglicêmicos, né? Que fazem o pâncreas liberar insulina muito rápido, assim, são alimentos que são ruins para doenças inflamatórias, sejam elas e doença inflamatória em que órgão for, né? Mas na pele, tipo a rosácea, que a gente nota bastante isso, acne, psoríase, inclusive, né? Então, a gente tem que tentar. A pele é um órgão do corpo, né? Então, a gente precisa cuidar da pele no básico, como de qualquer órgão, né? Com a dieta saudável, tomar bastante água, né? Evitar alimentos processados, né? Então, isso é importante. Para a acne também, a acne já está bem estabelecido isso. Doutora, eu vou começar a perguntar aqui sobre algumas anomalias. Depois, logo em seguida, eu vou começar as perguntas. Já tem bastante pergunta, mas se você não mandou ainda a sua pergunta, mande de onde você está ouvindo, qual cidade você está ouvindo, mande sua pergunta aqui e eu vou ler mais tarde. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas. Mas eu gostaria de falar com a senhora sobre algumas. Nós falamos sobre a acne. Tem um outro problema de pele que eu acho que quem descobrir a cura para isso, ou descobrir a solução para isso, vai ficar trilhardário, que é celulite, doutora. O que se pode fazer? O que as mulheres podem fazer para atrasar a celulite, para elas não se desenvolver ou para ela minorar os efeitos da celulite, doutora? Bom, como eu estava falando, né, a questão da dieta saudável, isso eu acho que é a primeira coisa, né? As pacientes, quando vêm consultar pela celulite, que é aquele depósito de gordura, que tem aqueles furinhos, né? No bumbum, nas coxas, que está incomodando. Então, assim, não adianta, a gente precisa pensar numa dieta mais saudável, em fazer atividade física e tomar bastante água, né? Então, mudar o estilo de vida, né? E junto a isso, fazer geralmente a gente trabalha com tecnologias para diminuir esse depósito de gordura ali, né? Ou, às vezes tem alguns tratamentos que são como a celulite tem uns septos fibrosos ali, então às vezes tem tratamentos que são para cortar esses septos fibrosos para aquele furinho, né, subir e ficar mais plano com a pele para não ter tanto aquele furinho. Já tem quase solução, então, hoje em dia? Tem bastante recurso. Tem recurso para ajudar bastante. Mas não precisa dar um rim, não precisa pagar com um rim, né? Eu acho que atividade física e tomar água e comer direitinho. Essa é uma pergunta que hoje, a primeira pergunta já ajuda bastante, já ajuda bastante. A primeira pergunta que eu recebi hoje foi do jornalista João Garcia. Pergunta para o doutor se tomar água hidrata a pele. Ajuda. Ajuda? Não, só tomar água eu acho que não resolve. Acho que a gente precisa tomar água, mas a gente precisa passar um creme também. É isso que ele perguntou. E além da água, hidratante, é preciso usar hidratante? Então já está aí a resposta. Sim, a gente tem que usar hidratante na pele, de preferência logo depois do banho, né? No mínimo uma vez por dia. Hidratante ajuda a gente a não perder a água que a gente ingere através da pele, né? Então ele faz essa barreira para que a gente não perca água. Então, quanto mais água a gente ingere, melhor. E se a gente fizer essa barreira com creme emoliente, hidratante, a gente ajuda a não ter essa perda transepidérmica de água. A doutora Márcia falou que a celulite são buracos. Ela falou que com depósito de gordura, né? São as irregularidades. As irregularidades. E as estrias, doutora Marielle Bevilacqua? As estrias são quase como uma cicatriz, né? É uma depressão, uma atrofia, a gente chama na pele. Então, a gente tem
uma pele conectada, né? E por algum estímulo, seja aumento de peso principal, gestação, a pele estica e causa essa depressão. E aí, depois, uma vez rompida a pele, né? É difícil a gente fazer a adesão novamente. Alguns tratamentos melhoram, amenizam, mas cura ainda não tem para as estrias. Mulheres então, a prevenção grávidas, sempre é o melhor remédio. Mulheres grávidas que sofrem o distensionamento da pele por causa da gestação, tem alguma coisa? Antigamente eu ouvia falar que tinha um óleo, tinha que passar óleo na barriga e tal. Isso ajuda realmente? Tem alguma coisa que seja eficaz para que esse distensionamento da pele, ao voltar ao normal, não tenha estrias, não tenha causado estrias? O principal fator de risco é o ganho de peso, principalmente muito rápido. Então, tem gestantes que não obedecem essa regra do peso necessário, né? E o limite de peso que tem para gestação, engordam muito, então isso acaba piorando, principalmente no último trimestre, que é quando a barriga aumenta mais. E pacientes que já têm uma condição de pele seca, como os que têm dermatite atópica, né? Outras atopias, asma, rinite, eles vão ter esse estiramento da pele mais fácil. Então, a hidratação através de cremes apropriados, né? Não são todos os cremes que as gestantes podem usar. E o não ganho de peso além do normal é o principal meio de se evitar as estrias gravídicas. Obrigado, doutora Marielle. Você está assistindo Boa Tarde, o Junta Médica pela primeira vez, ainda não se inscreveu no canal? Por favor, vai ali embaixo do vídeo assim, inscrever-se. Inscreve-se no canal, dá um joinha aí no vídeo para que tenha mais compartilhamentos, para que tenha engajamento e o programa possa ser assistido por mais e mais pessoas. O tio Júlio disse que está usando começou a usar um produto da Hertz, farmacêutico especialista em Consumer Health, mais de 200 produtos. Comecei a usar o Supravit Homem. O Júlio tem 60 anos, já não é mais. Embora pareça 59, né? Mas eu tenho 60 anos. E aí o Supravit ajuda a reposição de. Aumenta a imunidade, é antioxidante, ajuda a saúde muscular, né? Os músculos já tendem a ter mais frouxidão e ajuda no metabolismo energético, dá um pouco mais de energia para o tio Júlio, que faz tanta coisa durante o dia. Então, aqui, ó, Supravit da Hertz. Vamos começar as perguntas? Antes disso, eu quero fazer uma pergunta pessoal para a doutora Mônica. Doutora Mônica, eu já superei essa situação, até porque eu não tenho mais quase cabelo. Mas caspa e seborréia, doutora, assim como a celulite e as estrias são a dor de cabeça das mulheres, a caspa e a seborréia é a dor de cabeça dos homens. Por que os homens têm mais caspa e seborréia e qual é a solução de verdade, doutor? Mulher tem bastante também, tá? Não te engana sobre isso. Mulher tem bastante, só que normalmente tem um cabelo um pouco mais longo que esconde, né? Mas, de novo, chegamos num fator inflamação, né? Caspa e seborréia são dermatite seborreica. Dermatite é uma inflamação das glândulas de gordura, das glândulas sebáceas, que acaba sendo agravada por questões ambientais, por questões de alimentação, por questões hormonais e principalmente pessoais, né? Tem pessoas que têm essa propensão a fazer essa inflamação, né? Isso que acontece da caspa. Sim, homens têm um pouco mais, isso é inegável. No entanto, mulher tem, e bastante mulheres tem a ver têm. com o tipo de pele que produz mais ou menos gordura, doutor? Sem dúvida. A pele mais oleosa, ela acaba fazendo a glândula trabalhar mais, vamos dizer assim, né? Uma forma bem simples da gente poder falar. Então, a glândula de gordura trabalha mais e, com isso, ela acaba gerando uma inflamação mais facilmente. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem a pele com tendência a ressecamento não vá gerar uma dermatite seborreica também, né? Mas ela é mais fácil em quem produz mais oleosidade, né? Mas tem gente que tem uma pele que produz bastante oleosidade, mas parece ressecada, né? Também tem isso. E a situação, doutor, em que a pessoa estressada, ela sente coceira no couro cabeludo, mesmo não tendo caspa. A coceira,
Isso é do estresse? Por que o estresse Provavelmente ela não enxergou a caspa dela ainda, né? Ela não enxergou a dermatite que está acontecendo lá, mas a questão de ansiedade, questão de muito estresse, muito trabalho, isso pode gerar sim dermatite e é um dos fatores desencadeantes, inclusive. Tá certo, doutora. Vamos começar agora com as perguntas. Eu vou começar direto com a senhora. Aqui, vamos ver quem é que pergunta aqui. Vamos às primeiras perguntas. Aqui tem o nosso ouvinte aqui, ele quer saber sobre o Egídio Faria. Ele pergunta sobre Egídio Faria, pergunta sobre lá de São Sebastião do Caí. Pergunta: peeling de diamante ajuda na pele e de quanto em quanto tempo pode ser feito? Eu nem sabia que existia peeling de diamante, doutor. É uma das técnicas de tecnologia que são utilizadas para... Mas é com diamante mesmo? É com diamante mesmo? São ponteiras diamantadas mesmo, de diamante mesmo, e algumas não. Enfim, depende do fornecedor do equipamento. Né? Então, é um equipamento que promove uma descamação da pele, faz uma esfoliação mecânica na pele e, com isso, faz uma renovação forçada da pele. Então, o peeling de diamante ele pode ser feito de forma sequencial? Pode, respeitando, obviamente, o tempo de reepitelização da pele, o tempo de recuperação dessa pele. De quanto em quanto tempo? Depende muito de como é que está a condição dessa pele. Né? Se é uma pele que está sendo cuidada, que tem um cuidado já diário, que tem uma boa hidratação, que tem outros produtos que estão estimulando a formação de epiderme, nesses casos, pode ser que seja de uma frequência maior, consiga ser feito numa frequência maior. Agora, se é uma pele que não está sendo nem um pouco cuidada, nem deve fazer o peeling de diamante, né? Começa por aí. Obrigado, doutora Não Mônica. É o primeiro cuidado. Obrigado, doutora Mônica. Doutora Marielle, e os ácidos para a pele? O que é recomendável, o que é perigoso? Que cuidados deve ter para usar os vários ácidos que tem hoje no mercado? Acho que o primeiro cuidado é não se automedicar, né? Então, o skincare da blogueira, do YouTube, do Instagram, não serve igual para todo mundo, eles querem vender produto, né? Então, nós temos alguns ácidos principais na dermato, né? Ácido retinóico, ácido glicólico, ácido azelaico, e a gente utiliza de acordo com a pele, o problema de pele que tem, a espessura da pele. Então, tem ácidos mais fortes, como o retinóico, né? Que a gente pode usar numa pele mais envelhecida, ele tem ação comprovada na renovação celular, né? Deixando a pele mais bonita, mais viçosa, mais lisinha. Mas ele não pode ser usado em gestantes, por exemplo, né? Porque ele causa malformação no feto. Então, o ideal é sempre ser feito uma consulta, né? Para que o dermatologista avalie a indicação do ácido. Então, peles sensíveis, às vezes, não toleram ácido, né? Como uma pele com rosácea, né? Uma pele ressecada no nosso frio. Então, tem várias ações na dermatologia, principalmente a renovação celular, melhora de qualidade de pele, espessura, clareamento de manchas, tratamento de acne e envelhecimento cutâneo também. Mas só o dermatologista vai te dizer o que é o melhor para o teu tipo de pele. Então, não se automedicar é primeiro cuidado. O Kaiser, lá da Coreia do Sul, eu brinquei se ele era da Coreia do Sul, aí a dona Vera Silva só pode ser da Coreia do Sul, da Coreia do Norte não tem nem internet, né? Mas ele pergunta assim, o cabelo realmente absorve os shampoos milagrosos ou é apenas uma camada que após enxaguar vai pelo ralo? Sobre os shampoos. E aí eu faço um rabicho na pergunta dele e eu pergunto o seguinte, a calvície é um problema de pele ou é um problema hormonal? Bom, a primeira pergunta, então, os shampoos, na verdade, eles são detergentes, né? Eles servem para tirar a oleosidade, as sujidades que ficam entremeadas entre os fios, né, do couro cabeludo. Então, a absorção deles é muito pouca, por isso que shampoo para queda de cabelo, que a gente sabe que a queda é um processo que acontece lá no bulbo, dentro, né, onde nasce o pelo, lá no folículo, eles não servem para nada, né? Eles podem deixar o cabelo mais bonito, mais brilhoso, menos oleoso, mas eles não vão resolver a queda.
E a calvície é um tipo de alopécia, né, de doença do couro cabeludo que leva à perda do fio, que tem ação genética, como o nome diz, né, e por que é androgenético? Tem a ver com os andrógenos, com os hormônios masculinos. Mas por que mulher também tem calvície, né? Tem a calvície feminina? Porque as mulheres também produzem esses andrógenos na glândula suprarrenal. Então, é um processo que tem fatores genéticos, então, geralmente o pai, a mãe ou outros familiares têm essa tendência, né? As entradas, o cabelo mais ralo. E depois da puberdade, quando começa a ação dos andrógenos, né, a produção maior desses hormônios, ocorre um afinamento do fio, ele vai afinando, afinando até que ele some, se isso não for tratado, obviamente. Eu Então, conheço vários carecas. Eu conheço vários carecas, ou calvos, para não ser politicamente correto, que quando jovem eram cabeludos, cabelo denso. É quase impossível acreditar que aquele cabeludo perdeu todo o cabelo. Isso tem a ver com a produção do hormônio, doutor? Não só com a produção, a quantidade, né, mas a ação desse hormônio lá no folículo piloso, né, também tem a ver com a ação desse hormônio na glândula sebácea, então, por isso, muitos casos de alopecia androgenética, calvície, se associam a quadros de aumento de acne, até de aumento de pelos em outras áreas, né, do corpo, na mulher, em áreas que a gente chama virilizantes, áreas masculinas, né? Aumento do pelo em região de barba, bigode, mama, pubis. Então, às vezes, tem quadros de doenças hormonais, endocrinológicas por trás que tem que ser investigados. E a gente vai ver que esse careca, ele começa a ficar careca na puberdade, né? Pela ação desses hormônios. Mas às vezes tem tem um Tony Ramos careca, doutora. Ele só não tem cabelo na cabeça, mas ele é um Tony Ramos. É localizada? Como é que pode ser localizada esse efeito do É que a ação desses hormônios, ela fica mais em áreas que tem mais receptores para eles, como o couro cabeludo e a glândula sebácea. Então, eles podem ter acne, por exemplo, né? Bastante. E isso não vai acontecer em todo mundo, né? Não é todo adolescente que entrar na puberdade que vai desenvolver a calvície. É aquele que já tem uma predisposição genética, né? De família. Obrigado, doutora Marielle. Doutora Mônica Berg. Eu vou falar Berg porque o Zé Meister é mais difícil. Tá tranquilo. A pergunta do JC. A nossa pele tem a mesma propriedade física, densidade, ou varia de pessoa para pessoa? E eu acrescento. Por que algumas peles, por exemplo, a pele mais escura tem mais elastina, tem mais colágeno, parece ter mais colágeno, parece ser mais rígida? É uma função da melanina? O que é, doutora? Isso tudo é uma característica da estrutura dessa pele, né? A pele morena, ela tem uma estrutura diferente, uma distribuição das fibras de uma forma diferenciada que realmente deixa essa pele mais resistente, né? Mais firme, com menos flacidez na maioria das vezes. Isso que acontece, não tem a ver com a produção da melanina diretamente, em parte um pouco tem, sim, por conta da proteção em relação à radiação solar para a questão de degradação de colágeno e de elastina, né? Mas, como a gente falou antes, inclusive a pessoa morena precisa usar o protetor solar, com certeza precisa, porque a melanina ela não vai proteger para o dano em relação ao câncer de pele, por exemplo, né? Mas pode proteger em relação à degradação de colágeno e elastina. Mas o câncer de pele é menos encontrável em pessoas com a pele mais escura? Depende do tipo de câncer, não, mas pode ser um pouco menos, sim. O José Fernando Bittencourt pergunta o seguinte: são as dermatites, em sua maioria, de etiologia psíquica? Não entendi. Vocês que são os profissionais, eu só estou passando a pergunta. Talvez a gente vê muita influência, né, do psicológico, do estresse, né? Também, principalmente do estresse no desencadeamento das lesões cutâneas, mas não que seja a causa, pode desencadear. Pode ser um gatilho, que a gente chama, né? Eu acho que talvez isso que ele esteja se questionando, assim, se referindo a isso. Estresse é um gatilho para algumas doenças. Ansiedade e estresse são dois gatilhos bem importantes para lesões de pele, mas não são os únicos, né? Uma pergunta interessante do JC lá de Belo Horizonte.
E às vezes aperto a mão de algumas pessoas, as pessoas suada, do mesmo frio tá suada. E ele pergunta assim, ó, nunca encontrei um creme ideal para uma boa hidratação, transpiro muito, já fiz até simpaticomia. E minha pele, mesmo transpirando, fica seca nas extremidades. É o contrário, a dele fica seca. Mas tem pessoas que estão sempre com a mão molhada, doutora. Por que isto? Excesso de... no caso dele aqui, está sempre seca a pele e pessoas que estão sempre com a mão úmida. De novo, é uma característica da pessoa, né? Tem algumas pessoas que têm esse perfil de fazer uma produção exagerada de suor nas extremidades, né? Então, a tal da hiperidrose. Não só extremidades, pode ser localizada também em couro cabeludo, pode ser facial, em algum lugar ela tem essa produção de suor aumentada. E nas extremidades, principalmente nas mãos, um dos tratamentos é essa simpatectomia, que é uma cirurgia, um procedimento cirúrgico para cauterização do gânglio estrelado, e com isso uma redução do estímulo que faz a produção, faz a glândula produzir o suor, né? É um dos tipos de tratamento. Agora, cremes específicos, eles são... depende do caso, lógico, a gente precisa avaliar um ser em sua totalidade para a gente poder encontrar um creme ideal. Né? Um creme de mãos ideal é um creme normalmente que faça uma questão de barreira, de proteção para agentes externos, para agentes químicos, né? Então, se ele sua demais, a gente não vai poder utilizar um creme que faça uma capa nessa mão, que vai acabar deixando bastante desagradável para ele. E a sensação de ressecamento, porque essa pele, ela não... Suar demais não significa hidratar a mão. Né? E a sensação de mão seca, doutor? Hidrata. A sensação de mão grossa, que parece que teus dedos estão grossos. O que é isso? Daí a gente tem que ver se é a pele que está espessada, né? Ou se existe alguma característica interna, assim, na estrutura do dedo que faça ele ficar mais espessado, né? Se existe uma estrutura de gordura ou vascular que deixa ele demasiado, que deixa ele inchado, né? Para dar essa sensação dessa grosseira. No entanto, pela pele, tem várias alterações que são genéticas que fazem com que a pele fique mais grossa, que ela tenha uma resposta a atritos e, enfim, situações do dia a dia, que deixa essa espessura aumentada. Obrigado, doutora Mônica. Doutora Márcia Bosco, por que tudo é dermatose? Coceira na mão, dermatose. Estou com a mão grossa, dermatose. É tudo dermatose, é um nome genérico para todas essas... Olha, a gente até nem chama assim, né? Eu acho que é mais o público leigo que diz que é tudo dermatose, né? A gente tenta nomear as doenças de acordo com o que a gente vê no exame clínico, né? E, eventualmente, a gente precisa até de algum exame complementar. Geralmente, o que a gente mais faz é biópsia de pele, mas eu acho que o termo dermatose é um termo mais leigo, né? Pergunta aqui, hanseníase tem cura? Por que deixou de chamar de lepra? É a mesma lepra? Sim, hanseníase e lepra é a mesma doença, né? Tem cura, sim, existem tratamentos, né? Inclusive tratamentos gratuitos, são todos gratuitos, através do sistema de saúde, para tratar os pacientes com hanseníase. Hoje não é, ela continua sendo uma doença contagiosa, não? Sim, ela tem algumas fases da doença, né, da hanseníase em que ela é contagiosa. Porque houve períodos assim na história em que os leprosos eram segregados, né? E inclusive havia, aqui em Viamão havia o leprosário. Mas isso é quando não tinha os esquemas bons de tratamento que a gente tem hoje. Isso é importante enfatizar. Os pacientes que são diagnosticados com hanseníase, eles são a família, os contactantes, que a gente chama, são convidados a serem examinados também para ver se tem alguma suspeita, se faz diagnóstico precoce, né, para tratamento.
A Cristina Lupinassi, nossa ouvinte, pergunta aqui, ó. Minha filha tem manchas embranquiçadas nas costas, braços. Estamos há 3 anos indo a vários dermatos, sempre com diagnóstico diferente, nenhum eficaz. As manchas são brancas, deixa eu ver o que ela fala das manchas. São embranquiçadas e, infelizmente, são no inverno e no verão. Há 3 anos tem essas manchas. Antigamente, as manchas brancas não eram ancianias, doutor? Não. Eu acho que se é a filha dela, eu imagino que seja uma adolescente ou uma criança. Adolescente. Né? Uma adolescente, não dá para dizer que isso é hanseníase. Eu acho que tem outros diagnósticos mais comuns nessa faixa etária, né? Tem uma forma de hanseníase que é indeterminada, que pode dar manchas brancas, né? Mas tem vários outros diagnósticos diferenciais, e isso é uma coisa muito importante da gente ressaltar, que as lesões na pele vão modificando de acordo com o tempo. Então, eu digo que a gente nunca pode julgar o colega que atendeu lá no primeiro estágio, porque às vezes chegou para a gente já com muita modificação, ou já chegou naquela característica que está no livro. Aí fica fácil a gente diagnosticar. Ou muitas vezes o paciente já usou muitas pomadas que modificaram a lesão, e aí confunde o diagnóstico. Então, o ideal desse paciente é ser avaliada, examinada, fazer testes de sensibilidade, outros testes que a gente faz, ver se tem sintomas associados e, eventualmente, uma biópsia de pele para descartar outros diagnósticos, né? Manchas brancas e manchas vermelhas têm N diagnósticos dermatológicos e devem ser bem avaliados. Doutora, aqui o Adeloir Silva, o Cris vai ter que fazer mais um diagnóstico. A Cristina Lupinassi vai ter que levar a Gabriela para fazer mais um diagnóstico. De repente, marca aí com a da doutora Márcia, a doutora Marielle, uma das 3 M aqui, M de maravilhosas. Pergunta para a doutora, aqui, ó, pergunta para a doutora Bevilacqua, por que qualquer encostada na minha pele fica arroxeado por 2, 3 dias, depois desaparece e volta ao normal, diz o Deloir Silva. Que idade será que ele tem? Hã? Que idade? Que idade será que ele tem? Deloir, com esse nome, deve ser mais de 40 anos. Véio. Qual é a tua idade, Deloir? Na verdade, tem pessoas que têm uma pele mais fininha, né? Geralmente os descendentes de caucasianos, alemães, italianos, poloneses, e pessoas também mais idosas, né? Então a gente chama disso de fragilidade capilar, né? Que dão aquelas manchas senis. A gente vê aqueles roxos, né, nos braços, principalmente de idosos. Então, é porque a pele realmente é mais fina, tem aquela epiderme mais achatadinha, e na derme, onde estão os vasinhos, ela fica mais exposta. Mas qualquer batidinha, qualquer coisa já fica baixada. Pode lesionar. Às vezes nem precisa de trauma. Eu acho que é importante colocar que, às vezes, a família fica muito angustiada nos pacientes idosos que são mais limitados, que eles aparecem com esses roxos e eles ficam desconfiados dos cuidadores, se não estão machucando esses idosos, né? E às vezes não é isso, às vezes esses vasinhos se rompem, como a Marielle falou, às vezes até espontaneamente, ou às vezes a pessoa foi dar um abraço, ou foi segurar, foi ajudar a movimentar aquele idoso, teve que segurar um pouquinho mais forte e já rompeu os vasinhos. Além de alguns medicamentos que também facilitam, né? Então, geralmente os medicamentos anticoagulantes, eles acabam facilitando também com que esses hematomas surjam, né? Esse hematoma, equimose, enfim, esses vazamentos de sangue pela pele. Vamos falar sobre uma coisa chata, que é o câncer de pele. Se não me engano, o melanoma é o principal câncer de pele. Aí tem o Beto Ponovo que pergunta assim, tem há algum tempo já um pequeno ponto nas costas que seguidamente coça e cria uma espécie de casquinha. Isso pode ser princípio de um câncer de pele? Como diagnosticar no início, doutora Marielle Bevilacqua, com câncer de pele? Bom, então assim, todo paciente que tem lesões de pele, pintas, na menor dúvida que surge, ele tem que ser avaliado por um dermatologista, né? Muitas vezes a gente recebe pacientes que estão preocupados com uma lesão que para nós é super benigna e a gente acha outras que é maligna. Então, a maioria dos melanomas, né, que é o câncer de pele mais grave, ele é descoberto quando o médico revisa toda a pele do paciente e ele acha, e para o paciente aquilo não era significativo. Então, toda aquela lesão, existe uma regra, né, um mnemônico para o público leigo, que é o ABCDE. Então, o A é de assimetria, né, que é uma lesão que tem a assimetria das bordas.
O B de borda, né, se ela é regular ou irregular. O C de cor, então lesões com mais de 2 cores, marrom, preto, azulado, avermelhado, brancacento, chamam atenção para malignidade. O D de diâmetro, né, todas as lesões com diâmetro acima de 6 milímetros. E o E de evolução. Então, aquela lesão que sangra, que forma casquinha, que coça, que dói, que rompe com facilidade, né, na sua evolução, ela era uma lesão tranquila e de repente ela começou a sangrar ou formar casquinha, ela tem que ser avaliada porque pode ser um câncer de pele já e até em estágios mais avançados. O de pele parece o seguinte, parece uma coisa, na superfície ele parece ser uma coisa assim, mas ele vai cavando, é isso, ele vai cavando raízes, porque eu conheço um amigo que ele teve que retirar, teve que cavar profundamente, acho que quase toda a derme, para tirar o câncer. Isso tem como identificar precocemente ou quando ele já criou raízes, doutor? Na verdade, a chance de cura é maior quanto mais precoce o diagnóstico, né? Quando ele ainda tá, o melanoma, no caso, quando ele ainda está na epiderme, que ele não invadiu, é chamado melanoma in situ, é o que tem melhor prognóstico, né? O paciente vai ter maior sobrevida, né? Alguns tumores, né? O melanoma até ele cresce primeiro tangencialmente, lateralmente, para depois invadir. Já os carcinomas, né? Eles crescem geralmente mais profundamente. E tem outros tumores mais raros, né, que até surgem embaixo da pele, então depende muito, né, e os sinais o número de marronzinhos diagnósticos é bem grande. E os sinais, doutor, aquele sinal, especialmente com a idade, vem muito na mão, mas os sinais, esses sinais marrons, esses pontinhos marrons no corpo, isso deve preocupar ou é uma coisa natural do envelhecimento da pele? Na verdade, muita gente acha que é mancha de velho, né? Mas as melanoses solares, que são essas manchas que acontecem em área onde pega sol, né? Face, braços, dorso de mãos, principalmente, elas vêm com o tempo, porque quanto mais velho o paciente é, mais idade ele tem, mais sol ele pegou. Então, elas vêm do sol. Elas são benignas, o tratamento é estético, né? Se o paciente se incomoda, porém, às vezes no meio delas a gente encontra outros tumores de pele. Então, sempre tem que ser examinado o paciente, não sair usando coisas milagrosas para clarear as manchas, porque daí pode estar mascarando um câncer da pele. Obrigado, doutora Marielle. Doutora, já estamos encaminhando para o final, viu? Só passou rápido, uma hora, nem que eu vou conseguir fazer todas as perguntas. A pergunta do Jota aqui, que tipo de pessoa tem, doutora Mônica, tendência a envelhecer mais rápido? As magras ou as gordas, já que a pele fica flácida e enrugada? Pergunta, vamos dizer assim, difícil de responder. Não nenhuma nem outra tem a tendência a envelhecer mais rápido por ser mais magra ou por ser mais gorda. Não é essa a principal questão. A principal questão, ou as principais questões, são a parte de cuidados pessoais. A genética é super importante, né? Não adianta a gente... Mas a pele seca aqui, ó, Vanessa Rochelle pergunta, eu já vou acrescentar, a pele seca tem tendência de envelhecer mais rápido? Seca ou gordurosa? A pele ressecada é uma pele que não está cuidada, né? Então, se ela tem a tendência a esse ressecamento, ela precisa ser hidratada, e a pele hidratada, ela conserva mais, vamos dizer assim, né? Então, é uma pele que consegue manter a estrutura mais organizada, e com isso ela mostra menos o envelhecimento dela. Então, os grandes tratamentos de skincare, né, de cuidados da pele, são cuidados para a gente manter a estrutura da pele. No momento que a gente tem uma estrutura íntegra de epiderme, de derme, de subcutâneo também, isso é, de hipoderme, né, da gordura, a gente vai ter um envelhecimento gradativo de acordo com a faixa etária e com a genética. Mas aqui a gente precisa ter muito cuidado com a parte ambiental também, com os cuidados pessoais, a alimentação, o tomar água, a parte de vitaminas, de proteína. Precisamos de todos esses nutrientes para manter a saúde da pele. O Geraldo Debastiano pergunta, tenho sempre muito calor na parte inferior dos pés. Isso é problema de pele? Tenho muito calor na sola do pé. Não necessariamente. Isso aí pode ser uma alteração vascular, por exemplo. Né? Pode ser alguma alteração que está abaixo da hipoderme, né? Que está dentro da pele e ter essa parte dessa sensação, dessa sensibilidade. Mas pode ser de pele? Pode. O Gilson está conosco, o Ederberg, que eu não tinha citado ainda, está conosco também o
Roberto Marshall, Michele Miller, eu já tinha citado. Está conosco o Paulo Figueiró Sobrinho, dentista, excelente programa. Paulinho Matheus Bevilacqua, que deve ser parente da dona... Meu irmão que está na Nova Zelândia. Então que legal. temos audiência da Nova Zelândia. Que legal. Éder é meu marido, tá? É? Então, a pergunta aqui é meio... Não sei se é para uma dermatologista, mas vou perguntar a Michele Miller. Pergunta, tio Júlio, qual seria o melhor tipo de desodorante? Acho que é porque afeta a pele, né, das axilas. Tem algum tipo de desodorante que é não recomendável? Os que usam álcool, por exemplo? A gente sempre tem que falar o depende, né? Tudo depende do tipo de pele, depende de tantos outros fatores. Mas um desodorante que tenha uma quantidade de álcool muito grande, ele pode acabar prejudicando a pele, porque ele vai alterar a parte da hidratação e da oleosidade dessa pele. E com isso deixar a pele mais sensível e daí ter a possibilidade de uma dermatite de contato, por exemplo, né? Então, o muito alcoólico, ele pode realmente trazer algum tipo de malefício, algum dano para essa pele. O José Fernando Bittencourt disse assim, a minha pergunta está relacionada à dermatite seborreica, que só me ocorre quando atraso o pagamento dos boletos. Que é mais nervoso, então. É o estresse boletal. O estresse. A remoção de pintas de nascença podem ser feitas? Pode tirar pintas? Outra pergunta com essas pintas, as questões das verrugas. E aí depois eu vou passar, já encaminhando para o final, doutora Mônica, depois eu vou fazer mais uma pergunta, duas para a doutora Márcia, para a doutora Marielle, e já chegamos ao final. Remoção de pintas de nascença e verrugas. O que é uma verruga? Exatamente isso que eu ia comentar. O que é uma verruga, né? Muitas vezes a gente chama um sinal de pele de verruga porque ele é altinho, né? Então, verruga mesmo é um processo de uma infecção viral que ocorre em áreas de contato com esse vírus, né? Precisa ter um microtrauma na pele para esse vírus entrar na pele e, com isso, acabar desenvolvendo uma lesão de verruga, que é uma lesão normalmente um pouco mais elevada na pele, a não ser na região de palmas e plantas, em que daí ela vai ser para dentro da pele, o crescimento é para dentro da pele, endofítico, né? No restante da pele ele é para fora, ela fica penduradinha e geralmente ela é um pouco mais áspera. Isso é o mais normal de uma verruga. Né? Já os sinais de pele... Em geral, as verrugas nascem aqui nessa região do nariz, da boca, doutor? Então, talvez aí não são verrugas, aí provavelmente serão sinais de pele. Né? Existem os sinais que são os névos, que a gente chama de forma mais correta. Mas a verruga da bruxa má, verruga é um da sinal. bruxa má, não é verruga? É um sinal, não é verruga. Olha só, viu? Vivendo e aprendendo. Não sei, eu não avaliei ela, não consegui vê-la de verdade. Vou pedir para a bruxa má marcar com a senhora, então, uma consulta, doutora. A tendência é que seja um sinal de pele, não uma verruga. Né? Mas a gente tem essa tendência a chamar verruga de sinal de verruga, isso é normal. Porque eles são elevados, são aquelas bolinhas, tem o da bruxa má mesmo, do nariz, pertinho da boca. E esses tipos de sinais podem ser removidos? Claro que podem ser removidos. Né? Mas tem que ser removidos com uma técnica adequada para que não se deixe uma cicatriz, porque eles habitualmente vão ser removidos por estética, né? Porque a maioria deles são benignos. Obrigado, doutora Mônica Berg, pela sua participação conosco. Doutora Márcia Bosco, a última pergunta para a senhora. Vitiligo tem cura? Tem como retornar aquela pele que está branquiçada, a pigmentação do restante do corpo, ou ela só tem mitigar para que ela não se espalhe mais? Qual é o tratamento para vitiligo? Na verdade, vitiligo, essa é uma pergunta difícil. Responder assim, tem cura? Né, é uma pergunta difícil. O vitiligo tem tratamento, tem opções de tratamento e muitas vezes a gente consegue repigmentar algumas áreas no paciente e algumas áreas, por mais que a gente utilize medicamentos, não volta a cor, tá? Mas existem muitas opções de tratamento, tanto com cremes e pomadas para usar em casa, fototerapia, né, que são uma iluminação com lâmpadas adequadas, com
determinada radiação, existe o tratamento com laser específico para vitiligo, existe tratamento com cirurgias, né, onde tu consegue colocar melanócitos ali, tirar de outro lugar para repigmentar aquela região, mas é um tratamento difícil, em qualquer idade, independente do tempo de instalação do vitiligo, é um tratamento difícil, bem trabalhoso para o paciente e para o médico. Obrigado, doutora Márcia Bosco. A pergunta final para a doutora Marielle. Doutora Marielle, urticária, eczema e furúnculo, é tudo a mesma coisa? É tudo da mesma causa, doutor? Não, inclusive essa pergunta deve ter sido mandada por algum aluninho meu. Às vezes eles confundem tudo. Urticária é aquela lesão elevada, vulgo vergão, né? Que pode ser aguda ou crônica. O que mais? O eczema é a famosa dermatite, né? Pra gente é um eczema, aquela lesão inflamada que pode soltar aguinha, que coça e pode descamar também. Então, tem a dermatite por contato, dermatite atópica. E furúnculo é aquela lesão nodular, né? Avermelhada, que sai pus, né? Então, a gente chama de furunculose, aquele quadro em que o paciente tem múltiplos furúnculos, é uma infecção bacteriana da pele. Então, são coisas bem diferentes. Tá certo. Obrigado, doutora Marielle Bevilacqua, doutora Mônica Berg, doutora Márcia... me fugiu agora. Doutora Márcia Bosco. Nós estamos chegando ao final do Junta Médica. Foi rápido, passou muito rápido. Quero agradecer a participação de vocês. Quem quiser, eu preciso consultar com a doutora Marielle. A minha vida vai mudar quando eu consultar com a doutora Mônica. Eu não sei viver mais se eu não consultar com a doutora Márcia. Como é que fazem? Vocês atendem em consultório particular? Atendem só nos hospitais? Como é que atende a doutora Marielle Bevilacqua? Atendo no consultório, na Clínica Lorenzini, em Porto Alegre, Canoas, na Santa Casa e no Hospital Moinhos de Vento, na unidade do Iguatemi. É só entrar em contato com cada local. Obrigado, doutora Mônica. Eu atendo só no consultório mesmo. O consultório fica do ladinho do Iguatemi, aquela região ali tem ótimos dermatos. É que vocês aproveitam o intervalo para ir olhar sapato, né? Claro! E a doutora Márcia Bosco? Bom, eu trabalho na Clínica Derma Laser, que é ali na Florencio Gartua, e no meu consultório na CIS Brasil, junto ao Shopping Lindóia ali. Sempre tem um shopping na história, viu só? Obrigado pela participação de vocês, obrigado aos nossos ouvintes. Ficou muita pergunta ainda por fazer, mas também, né? Hoje... É o maior órgão, né? É o maior, dá para fazer uma série, né? Foi um prazer estar aqui, Júlio. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Obrigado, doutora Mônica. Obrigado, Marielle. Nessa obrigado, conversa. Márcia. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Júlio. Até. Beijo, tio Júlio. Tchau, colegas. Até. Beijo, tchau. Tchau, valeu, gurias. Beijo.